Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz: As obras da carne e o fruto do Espírito Santo. Digo, porém, ainda em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes põem-se um ao outro, para que não façais o que queres. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são imoralidade sexual, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutanaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito Santo é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificarão a carne, com as suas paixões, concupiscências. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irados uns aos outros, invejando-los uns aos outros. Amém? Glória a Deus. Gostaria de, nesta noite, falar sobre os valores cristãos para nossas vidas. Então, pensamos assim, junto comigo, nessa minha linha de raciocínio. Digamos, hoje nós vivemos uma atmosfera de influenciadores. Se nós vamos puxar para esse lado das redes sociais, das mídias sociais, tem diversos tipos de influenciadores hoje. Nas mídias sociais, cada um com as suas ideologias, com seus pensamentos, com suas linhas de raciocínios. Então, vemos diversos tipos de influenciadores. E cada influenciador, ele faz ali a sua linha de pensamento, o seu discurso, visando ali o seu objetivo, o que é que ele quer. Então, esse mundo, ele é um mundo que a maioria desse campo das mídias sociais, ele influencia para as coisas que não são de Cristo, para as coisas que não valorizam as obras do Espírito Santo. Então, temos que ter muito cuidado com essas pessoas, temos que ter muito cuidado com quem a gente segue nas redes sociais, com quem está nos influenciando. Quem nos influencia hoje? Quem é o seu maior influenciador? Cristo, Jesus Cristo, ele foi um dos maiores influenciadores. Ele influenciou o mundo com sua pregação de amor, com a sua pregação de bondade, de misericórdia, de mansidão, de perseverança no Espírito Santo, em fazer aquilo que é a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, a vontade de Deus. E aqui, pelo fruto do Espírito Santo, vemos quais são as obras do Espírito Santo, qual é esses valores cristãos que nós temos que guardar em nossas vidas. Aqui, vemos os frutos do Espírito Santo. O primeiro, ele se inicia com a caridade. Como você tem sido uma pessoa caridosa? Você tem ajudado o seu próximo? Aí perguntamos, quem é o meu próximo? Meu próximo, óbvio que é todo aquele que está à nossa volta, entendeu?
é aquele que está ao nosso derredor, aquela pessoa que está do seu lado, é o seu vizinho, é o seu irmão, é o seu pai, sua mãe, é um colega de trabalho. E vendo por esse lado, qual é o tipo de influência que você tem sido para essa pessoa? Você tem sido um cristão que influencia ele a ser uma pessoa que pratica a bondade, que pratica a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão? Você tem influenciado essa pessoa nos valores cristãos que são genuínos e verdadeiros? Ou você tem deixado ser influenciado por o evangelho progressista? Por um evangelho que é largo, por um evangelho que cabe tudo. Um evangelho, muitos homens hoje, eles pregam um evangelho, que é um evangelho que ele é expansivo. Ele trata o pecado como fosse um animalzinho de estimação. Como hoje é um culto de doutrina, estamos sendo bem... Eu quis ir para esse tema, para esse lado, entendeu? Para que a gente venhamos aprender. Às vezes a gente esquece. Às vezes nós esquecemos quais são os valores cristãos. Nós esquecemos, às vezes, qual é as práticas cristãs, como tem sido a minha vida cristã. E, como hoje é um culto de doutrina, é um culto voltado a ensinamento, então vamos ver como tem sido a nossa conduta cristã em nossos meios sociais. Entendeu? Jesus Cristo ele deixou a ordenância para cada um de nós fazermos o ID. ID e pregar o evangelho a todas as criaturas. Mas eu tenho comigo que é o seguinte, minha maior pregação, ela é o meu estilo de vida. Como eu sou fora da igreja, como eu sou no meu convívio social, como eu tenho sido fora dessa atmosfera espiritual, que aqui dentro nós somos cristãos em 2 horas, mas a nossa vida realmente de cristã é lá fora. Nós viemos 2 vezes no culto por semana, quarta-feira e domingo, e o resto da semana é a nossa pregação. É o nosso campo atmosférico, entendeu? Como é a sua pregação dentro de sua casa? Como tem sido a sua pregação dentro do seu trabalho? Como você tem sido, que tipo de influenciador você tem sido? Você tem sido um influenciador que fala diversas palavras imorais dentro da sua casa? Você tem sido um influenciador que ora? Você tem sido um influenciador que faz coisas que não agradam ao nosso Senhor Jesus Cristo? E vindo nesse evangelho progressista que cabe tudo hoje em dia, nós temos que ser realmente o verdadeiro cristão, temos que ser a imagem de Cristo. O apóstolo Paulo diz que nós temos que ser imitadores dele, como ele foi de Cristo. E aí, nós olhamos para nós e vemos, será que eu tenho imitado Paulo? Será que eu tenho cumprido os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo? Será que eu tenho feito o ID? Será que eu tenho pregado o amor de Jesus Cristo? Será que eu tenho renunciado os desejos da carne? É difícil, irmão, com certeza. Nós vivemos hoje num meio, numa atmosfera muito complexa. A irmã Rosana trouxe essa semana um índice aí que foi alarmante para nossas vidas, apesar que nós já vemos diariamente, entendeu, como tem sido a questão da imoralidade no nosso país. Nosso Brasil hoje é em 2º lugar no ranking da imoralidade. Então, isso afeta cada um de nós. Não é porque nós somos cristãos que nós não seremos afetados pela questão da imoralidade, pela questão dessa corrupção, pela questão da relativização do pecado nas igrejas. E nós temos que ser a diferença, temos que ser o sal dessa terra. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Nós somos o representante de Cristo. Através de nossas vidas, nós podemos, através de nossos exemplos de vida, através de nossas condutas de cristão, nós possamos ganhar diversas almas para o nosso Senhor Jesus Cristo.
nós precisamos ser exemplo de Cristo, precisamos ir contra as coisas que não são da parte de Deus. Exemplo, se você conhece um influenciador, que essa pessoa, ela prega um discurso de ódio, nós como os cristãos, Deus, esse não é um valor cristão. Então, se essa pessoa prega um discurso de ódio, essa pessoa prega que o pecado, ele é algo que não vai destruir o ser humano, que não vai destruir a sua vida cristã, você tem que se afastar desse influenciador. Simplesmente isso. Tem que se afastar dessas pessoas, entendeu? Não quer dizer assim, que não que você venha se afastar dele para menosprezar ou dizer que essa pessoa você não possa chegar até ela e falar do amor de Jesus Cristo. Claro que a gente pode. Esse é o nosso dever como cristão. Esse é o nosso dever, chegar para essa pessoa e apresentar Cristo e mostrar o evangelho da salvação para ela. Mas nós não podemos ser influenciados pelo seu ato pecaminoso e querer fazer igual. Então temos que se afastar. A palavra do Senhor fala que a gente tem que se afastar da roda dos escarnecedores. Então, se nós temos que se afastar da roda dos escarnecedores, nós não podemos, exemplo, nas nossas redes sociais, seguir pessoas que blasfemam o evangelho de Cristo, que são contra o evangelho de Cristo. Então, temos que ser militantes. A palavra do Senhor diz que nós somos guerreiros. E aqui é um campo de batalha. A terra é um campo de batalha, irmãos. É um campo onde a nossa carne milita contra as coisas da carne. O nosso espírito milita contra essas coisas da carne. E o desejo da nossa carne é fazer cometer essas atitudes aqui as obras da carne, que o Gálatas 5:16 diz, né? Que é a imoralidade sexual, a impureza, a lascívia, a idolatria, e cabe diversas coisas nesse campo da questão da idolatria. Se nós vamos ver essa questão da idolatria. A idolatria, como todos nós já sabemos, somos cristãos, sabemos que só não é apenas a gente adorar ídolos, entendeu? Feito de argilas e tal. Não somos contra quem pratica a idolatria, nós somos lá um país laico, cada um segue sua religião, mas a idolatria é um campo aberto. A gente tem a questão da idolatria como se diz, em ídolos, e pode ter diversos tipos de ídolos, como ídolos de cantores, um ídolo religioso também. Nós possamos estar, às vezes, idolatrando um líder religioso. Então, temos que pedir o discernimento do Espírito Santo para que Deus nos conduza e nos mostre se aquilo que nós estamos fazendo, se aquela paixão que nós temos por tal ídolo, por tal cantor, por tal música, por tal coisa, ela não é uma idolatria. Então, esse campo da idolatria está também a um campo aberto, um universo aberto. Aí tem a feitiçaria, quando você lança uma palavra para cima do seu filho. Acho que em Atos está escrito, em Efésios, diz assim, uma mãe quando lança, se a mãe espraguejar o seu filho, ele irá destruir a sua casa pelo alicerce. Então, veja qual o poder da palavra. Que nós que somos pais, temos sobre a vida dos nossos filhos. Nós temos que profetizar bênçãos sobre a vida deles. Temos que profetizar coisas maravilhosas, que Deus irá agir na vida dele, irá abençoá-lo, ele irá ser cheio do Espírito Santo, irá ser uma pessoa que será usada por Deus. Então temos que ter muito cuidado sobre essa questão, como nós falamos com nossos filhos. Porque aí você também pode estar lançando uma palavra maldita, um feitiço para cima deles. Inimizades, a questão da inimizades. A inimizade é algo que pega muito a gente hoje em dia, né? Para começar, nós somos cristãos. Seguimos o nosso Jesus Cristo, então nós buscamos fazer a sua vontade.
Então, só por nós servirmos a Cristo, automaticamente já se cria um campo grande de inimigos contra nós. Que as pessoas, eles são amantes da carne, amantes do desejo, amantes dos seus prazeres e suas cobiças. E aí, automaticamente, essa pessoa, por ser inimigo de Deus, eles passam a ser também inimigos daqueles que são os representantes de Cristo na terra. Então, nesse meio, você pode ter diversos inimigos. Você pode ter um vizinho, ou pode ter um parente seu próximo, que ele pode criar, construir algo ali para querer lhe aferir, querer lhe prejudicar. Mas, nessa questão, nós devemos fazer o que sobre essa pessoa? Nós devemos orar por ela. Devemos pedir a graça e a misericórdia sobre a vida dela e mostrarmos que nós somos diferentes. Mostrarmos que nós somos cheios do Espírito Santo, que nós somos renovados, que nós somos uma pessoa que pratica o amor. Que pratica o amor. Se essa pessoa te proferir uma palavra de maldição, profira uma palavra de bênção sobre ela. Apesar que é difícil sobre nossas vidas. A sua vai e xinga você de diversas palavras ofensivas, te desmoraliza, e você vai e fica com a cabeça baixa. Não é fácil nós aceitarmos isso aí. Mas nós temos que ser o oposto. O oposto. Você não é igual a ela. Entendeu? Você não é. Se a pessoa te ofendeu, você for ofendê-la, você vai estar ao mesmo nível de baixeza dessa pessoa. Você vai mostrar que você perdeu o equilíbrio naquele momento. Então, se uns tempos atrás aí, um mês mais ou menos, o meu vizinho, contando testemunho aqui, eu deixei meu carro próximo da garagem do meu vizinho, né? Ficou mais ou menos, acho que coisa de uns 20 centímetros, 30 mais ou menos, na garagem do meu vizinho. E aí, ele foi escrever uma cartinha para mim lá, né? Falando assim, a próxima vez que você estacionar seu carro aqui, eu vou tirar o seu carro na machadinha. Aí eu falei, puxa vida, ó, o rapaz estava realmente irritado. Aí quando foi à noite, ele saiu com o carro dele, quando foi 7 horas da noite, quem eu encontro na frente da garagem? O rapaz estava entrando na garagem. Ele falou, vem aqui. Eu falei, Jesus, agora me usa, senão ele vai me dar uma surra. Aí eu falei, aí, tudo bem, vizinho? Ô, meu amigo, mil desculpas por eu ter atrapalhado o seu dia. Eu não queria tornar o seu dia ruim, entendeu? Começar logo pela manhã. Eu falei, cara, que você deixou aqui na frente, tal, cá. E aí eu fui com palavras de mansidão, pedi desculpas, falei para ele que isso não iria mais acontecer. E aí eu passo por ele agora, ele me cumprimenta. Oi, tudo bem? Como é que tá você? Eu falei, tudo ótimo. Então, para você ver que nós temos que ser opostos. Não é porque ele falou uma palavra grosseira contra mim, falou que ia cometer uma violência contra mim, que eu vou revidar no mesmo nível da pessoa. Porque se eu fizer isso, eu estarei dando que testemunho de Cristo? Que testemunho do Evangelho eu estarei dando? Eu venho aqui todos os dias, todos a quinta, sexta e outros dias para a faculdade teológica, aprender sobre a palavra de Deus, aprender sobre o amor, sobre a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, nos meus dias, eu faço tudo ao oposto. Faço tudo ao contrário. Então, de nada adianta eu estar aqui, do meu ponto de vista. De nada adianta. O que adiantou eu estar aqui aprendendo da palavra de Deus e chegar lá fora e praticar totalmente ao oposto do que eu aprendi aqui dentro, do que o Espírito Santo me conduziu a fazer. Se caso nós ainda estivermos com esse desejo, é claro que você não tem que se afastar, deixar de vir, né? Não por isso. Mas que nós temos que ser fortes e perseverantes, como verdadeiros soldados do nosso Senhor Jesus Cristo. Lutarmos todos os dias contra as hostes espirituais. Que quando cada vez mais, você se aproxima de Cristo, cada vez mais nós buscamos a presença do Senhor Jesus Cristo, mais vem as desadversidades, vem as lutas, vem os interfúgios, vem as afrontas do inimigo contra nossas vidas. E precisamos ser representantes de Cristo na terra.
temos que ser representante para buscarmos, eu acredito, para nós buscarmos cada vez mais essa unção, essa perseverança no Espírito Santo, temos que participar também temos que rever como está a questão do nosso devocional. Temos que rever também essa questão do nosso devocional, como está as nossas orações, como está o nosso jejum. Nós precisamos buscar se revestir do Espírito Santo. Precisamos estar cheios do Espírito Santo, buscar nas orações. Vemos aqui que, às vezes, as orações das mulheres é sempre vazio, às vezes, aqui não tem aquela constância da igreja de querer vir buscar as orações, apesar que é difícil a partir das 7 horas da noite, de meio de semana, mas nós temos que ser fiéis em casa também. Se você não conseguiu vir ao culto, no culto de oração, no culto de doutrina, você tem que ver como está o seu devocional em sua casa. Como você está praticando esse devocional, como estão as suas orações, porque as lutas vêm contra nós cristãos. As lutas vêm, os desejos vêm. E como a gente vai vencer todas essas lutas se nós não tivermos presente, não tivemos uma comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então precisamos ter essa comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. E vemos mais aqui sobre a questão das obras da carne, né? Inimizades, porfias, imulações, iras é a mesma, né? Você não deixar a ira entrar em seu coração quando lança aquela seta, né, contra você. Se aquela pessoa lançou uma seta, você não tem que deixar essa ira, orar, buscar o Senhor, para que Deus venha libertar esse rancor nos nossos corações. Nós somos humanos, somos carnais, né? Então, é possível que, se nós não tivermos revestido o Espírito Santo, não buscarmos a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, vem essa seta da ira. E se nos atingir, como é que nós vamos fazer para suportar esse desejo? Você pode fazer coisas aí terríveis, né? A ira, pelejas, dissensões, heresias. As heresias é algo muito, muito complexo. Tem se levantado diversos evangelhos aí, diversas heresias. Então, vemos aí evangelhos aí que são totalmente distorcidos contra a palavra do Senhor. Evangelhos aí que a pessoa fala, se você fizer tal coisa, você vai alcançar isso aí em sua vida. Então, olha a importância, a questão da importância de nós estudarmos a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, de estudarmos a palavra de Deus. Se você não estudar a palavra do Senhor, a gente pode se iludir nessas coisas. Pode se iludir nessas heresias. Daqui a pouco o sujeito vem e fala que Cristo não vai salvar. Jesus Cristo foi uma pessoa comum, qualquer. Entendeu? Como tem diversos evangelhos aí que pregam que Jesus não é o Salvador, não é o Cristo, e encontrar o corpo dele. Laços do inimigo para a igreja, para que a igreja se confunda com o verdadeiro evangelho. Então tem essas heresias, entendeu? Heresias de você colocar sal grosso e aí diversas coisas, entendeu? Que tal coisa aqui vai te curar de tal doença. Então essas coisas não existem, entendeu, irmãos? Essas coisas não existem. Então temos que ter o discernimento do Espírito Santo, tem que buscar o conhecimento da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que buscar cada vez mais o conhecimento, temos que ser participando das escolas dominicais. Muitos, às vezes, não vêm para as escolas dominicais. Como você vai aprender sobre a palavra de Deus se você não vem estudar? É claro que é cansativo. Às vezes, a nossa carne pede, domingo, 8 horas da manhã, pede que você esteja em casa dormindo, depois de uma semana exausta de trabalho. Mas, e o seu espírito, como fica? E o nosso espírito, como fica? Se você não aprende, não busca a palavra do nosso Senhor, você pode ser iludido com qualquer evangelho progressista, com qualquer heresia. Só fala uma heresia para você, você vai acreditar, porque você não vem buscar o conhecimento da palavra. Então temos que
ter essa força, ter essa perseverança. Temos que ser verdadeiros soldados de Cristo, temos que ser fortes na batalha. Temos que ser fortes, meus irmãos. Não é fácil a situação. Hoje, sempre foi difícil, né? Claro, sempre foi complicado. Só que hoje o inimigo, ele atua de diversas formas, entendeu? Hoje ele está muito presente em nossas vidas através das mídias sociais. Temos que ter muito cuidado sobre essa questão das redes sociais. O que você está vendo em sua rede social? O que você está seguindo nas suas redes sociais? Entendeu? Sobre esse campo de influenciadores, são muitos influenciadores nas mídias sociais que distorcem o evangelho de Cristo. Fala que você pode fazer coisas, ele relativiza o pecado, fala que o pecado não vai te afetar se você for, por exemplo, hoje tem ensinamentos que dizem se você pode beber, pode consumir bebidas alcoólicas. Você entrar por esse caminho é um caminho de vícios, que não vai, às vezes o sujeito entra e não tem volta. O sujeito, ele começa a entrar, ele começa, vou tomar um vinho aqui, vou ali, vou tomar uma cerveja. Daqui a pouco ele vira um viciado, e a vida dele vai ficar totalmente destruída. Então, tem coisas que a gente tem que ser forte, temos que fugir delas antes que ela nos alcance, entendeu? Fugir dessas coisas, não podemos negociar o pecado, jamais. Não podemos negociar com o pecado. O pecado tem que ser algo que tem que estar 100% afastado de nossas vidas. Não podemos negociar a nossa santidade. Temos que ser santos, temos que buscar a santidade, temos que buscar a presença do Espírito Santo todos os dias de nossa vida. Jamais poderemos deixar nossas redes sociais, exemplo, esses campos influenciadores querer entrar em nossas vidas, pregando as falsas heresias, né? Aí vem a inveja é complexo, né? Nós, é claro que nós podemos, né? Desejar que você tenha uma casa nova, tenha um carro, isso aí é uma coisa que seja bom para a sua vida, você buscar cada vez mais, mas não invejar nada que é do próximo, né? Porque a inveja, ela pode afetar você de uma forma. Quer dizer, o sujeito, ele tem uma inveja por alguma pessoa, ele pode pegar e querer cometer um homicídio, ou querer cometer um furto contra aquela pessoa, cometer algum mal contra ela. E tudo aquilo que nós plantamos de mal, pode ter certeza que um dia nós iremos colher. Porque a vida é assim, né? A vida, o que nós plantamos, às vezes, quem está de fora vê, o sujeito ali, ele fez uma maldade, cara, ele foi lá, roubou, matou uma pessoa, praticou uma corrupção ali, e ele está solto. Ele pode até, pela justiça dos homens, ter uma punição, mas pela justiça divina pode ter certeza que ele irá ser cobrado. E também pode ser cobrado aqui na terra, é cobrado na terra, porque só no simples fato dele cometer uma injustiça, cometer um crime, e essa pessoa, o nome dele vai ser espalhado por todos os lugares que ele é um criminoso. Não tem como apagar da história isso aí, entendeu? Uma mentira falada 1000 vezes jamais será verdade. A mentira sempre será uma mentira. Nunca há uma história mentirosa, ela irá ser uma verdade. A verdade, ela é plena e absoluta. Igual 2 mais 2 é 4. Por mais que a sociedade queira que seja 5, ele nunca vai ser 5, sempre vai ser 4. A verdade é absoluta, entendeu? 2 mais 2 é 1, meus amados irmãos. Então tem esse discurso aí espalhado e querendo enraizar na cabeça da sociedade, do povo, da nação e do campo da sociedade, querendo dizer que 2 mais 2 é 1. Jamais será 1. 2 mais 2 sempre será 4. 2 mais 2 sempre será 4. Jamais um discurso progressista irá distorcer a verdade de nosso Jesus Cristo.
E hoje vivemos muito isso aí. A igreja, infelizmente, é atacada todos os dias com esse discurso maligno, malicioso, que vem distorcendo a verdade do nosso Jesus Cristo. Temos que ser perseverantes, meus amados irmãos. Não é fácil. Homens influenciadores poderosos no nosso país vêm com esse discurso, de querer distorcer a verdade. E muitos irmãos são perseguidos e presos, porque falam a verdade, como ela realmente é. Infelizmente, essa é a realidade da atmosfera, do mundo, da sociedade de hoje em dia. Vemos aí os ataques de Israel. Um país sendo totalmente devastado por um grupo terrorista. E o mundo querendo implantar que o terror é o amor. Desde quando o terror é o amor? O amor não é essa forma. O amor não é desse jeito que a palavra do Senhor diz. O amor é aquele que doa de si para o seu próximo. O amor é aquele que é caridoso. Vemos o amor aqui, os frutos do Espírito Santo. É caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esses são os frutos do Espírito Santo. Esses são o amor. O amor tem essas características de bondade, de você ser uma pessoa caridosa. O amor tem essas características de você ser uma pessoa que tem paz no seu coração. Em tudo que você for fazer, se você exalar a paz, você tem essa essência. Se o que você for fazer, Cristo couber no meio, aí sim você está mostrando que você tem a paz, tem o amor do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Então, jamais um discurso progressista que fala que o terror é o amor, ele será verdadeiro. Então, temos que ser militantes no nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que lutarmos pela verdade, ser perseverantes pela verdade. Jamais devemos negociar os nossos valores, meus amados irmãos. Jamais devemos negociar nossos valores. Discurso tem destruído os valores que são colocados nas nossas crianças. As nossas crianças são bombardeadas todos os dias por discursos de ódios aí, discursos destrutivos. Então, temos que filtrar todas essas coisas, temos que cuidar dos nossos filhos, temos que ver o que as escolas estão ensinando hoje em dia. Temos que ver sobre essas questões. Tem diversos discursos aí, tirando a autoridade de você que é pai sobre os seus filhos. Fazendo com que os seus filhos sejam simplesmente marionete nesse sistema maligno aí que vem para corromper a sociedade. A igreja, ela é a militante. Cristo não falou que nós iremos viver em paz aqui. Cristo falou que nós iremos ser soldados do nosso Senhor Jesus Cristo. Iremos ser soldados dele. Então, quem está disposto a vestir a camisa, de vestir a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo? Quem está disposto a lutar pelos seus valores, pelos valores do nosso Deus Todo-Poderoso, lutar contra esse sistema corrompido? Então, temos que ser perseverantes, temos que buscar a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, temos que lutar pela palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, ser forte, ser perseverante. Vamos buscar cada vez mais a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Gálatas 5, ele vai falar sobre o Gálatas, não, Coríntios. Coríntios, deixa eu ver aqui. Marquei aqui. Coríntios 13. Na minha versão fala sobre caridade. Você coloca na tela aí, Vitor? Tem uma versão que fala que é o amor. O amor tudo sofre, tudo suporta.
Sim. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa e como o sino que tine. Próximo. E ainda que tivesse o dom de profecias e conhecesse todos os ministérios e todo o conhecimento, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. E assim sucede. Então, você vê que o amor ele é a base. Nós temos que amar o nosso próximo, como a nós mesmos. O amor, Jesus resumiu a palavra do Senhor resumiu os mandamentos em 2. Ame a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, todo o teu entendimento e tudo de si. E ame o teu próximo como a si mesmo. Então, a base da construção da nossa sociedade, nós vencemos todos os males deste mundo se nós tivermos o amor de Deus em nossos corações. Então temos que lutar, temos que ser perseverante, buscar cada vez mais a presença de Deus, buscar a sua unção, buscar ser revestido do Espírito Santo, para que esse amor, o amor verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo, venha fluir em nossos corações. Se o mundo amasse a Deus, se o mundo amasse o seu próximo como a si mesmo, nenhum mal desses que nós vemos aqui existiria sobre a face da terra. O problema é que falta o amor no coração dos homens. Os homens não amam uns aos outros. E aqui nós estamos na busca da presença do Espírito Santo para que Deus venha derramar esse amor sobre nossas vidas. Temos que buscar cada vez mais a presença de Deus em oração, em jejum, ser perseverantes nos cultos, ser perseverantes na busca dos dons espirituais, para que o Senhor venha nos encher do seu amor, da sua bondade, da sua benignidade. E nós sermos representantes de Cristo, e através de nossas vidas, nós ganhamos as nossas famílias, os nossos vizinhos, e apresentar Cristo, o amor verdadeiro do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso ao mundo. Nós somos a resistência do mal. Nós somos a resistência contra esses atos que destroem a humanidade, destrói as suas vidas, destrói os jovens, destrói os adultos, destrói a família. Então, para vencer essas coisas, temos que buscar o amor de Deus. Que Ele venha, que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, essa é a minha palavra essa noite, que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo venha fluir em nossos corações. Que nós venhamos ser perseverantes, buscar esse amor. Amém? Glória a Deus. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todos. Que o Espírito Santo nesta noite tenha falado em vossos corações. Que nós viemos ser perseverantes, viemos ser soldados de Cristo. A vida não é fácil. A vida não é fácil, mas se nós permanecermos firmes no nosso Senhor Jesus Cristo, nós iremos vencer. E um dia iremos morar na glória com o Senhor. Amém.